Boa noite a todos que estão aqui presentes, que nos acompanham online. Estamos aqui no Espaço Hamed. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema do apego. Um tema bem atual e acho que valioso para pensar na nossa trajetória. Mas antes da gente começar a conversar, vamos só mentalizando, nos conectando ao nosso mentor, amigo e protetor de todas as horas, e vamos nos ligando a toda a equipe espiritual presente nessa casa, que nos auxilia nos trabalhos, na sustentação, e assim, ligados, conectados, agradecidos pela oportunidade de mais um dia de trabalho, de desenvolvimento. Damos início à nossa conversa de hoje, que assim seja. E hoje nós vamos falar sobre o desapego. E o tema do desapego, a minha referência foi um dos livros psicografado por Hamed, que se chama Prazeres da Alma, um livro que eu gosto muito. E de início ele começa a falar do desapego de uma maneira que me chamou muita atenção, porque a gente vive numa sociedade em que é muito comum que as pessoas usem o termo desapega, e realmente a gente carrega muito mais do que a gente precisa para se desenvolver ou para realizar aquilo que a gente tem em mente. Mas antes da gente chegar nesse desapego importante e necessário da nossa trajetória, o Hamed fala de um desapego que se qualifica como fuga. Então, a gente fala assim, vou usar uma fala que é muito comum, que às vezes as pessoas falam, olha, desisti de me relacionar, tô achando as relações muito difíceis, não preciso mais me envolver com alguém, seja um parceiro afetivo, seja uma amizade. E aí, então eu desapeguei disso. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Não me parece que você esteja evoluindo ou avançando quando você faz isso. Quando você diz que você desapegou deste tipo de relação ou de situação, se você for olhar mais a fundo, o que você está fazendo é fugir. Quando a gente não sabe fazer algo, por vezes, diante da nossa angústia, do nosso medo, a gente foge. Mas falar que foge pode parecer algo meio covarde, né? E hoje em dia talvez não seja compreendido. Então desapeguei. Desapegou do quê? Desapegou da necessidade de aprender a se relacionar, de lidar com a diversidade, de conviver com o outro. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o tema do desapego e da maneira com que nós estamos utilizando ele. Porque, por vezes, a gente está utilizando o desapego para fugir de uma realidade que nos incomoda. E se nós estamos em fuga, quando a gente foge, por mais que tenha uma tentativa de proteção, de cuidado, fugir em algum momento vai cobrar seu preço, porque a gente vai se deparar com a questão novamente. Então, diante de uma dificuldade de relação, essa história do neste momento prefiro ficar mais quieto, mais recluso, tudo bem, isso é um ponto de consciência. Agora, dizer desapeguei é um mecanismo de defesa, onde você vai postergando temas que te são importantes serem trabalhados na sua vida. Eu até estou falando isso para vocês aqui hoje, mas estamos todos nós encarnados nesta condição, trabalhando o tema do desapego. Então hoje o exemplo que eu vou trazer será eu. Em um dado momento, eu fui para um retiro espiritual do silêncio. E foi uma experiência incrível que eu trago no meu coração. Os primeiros dias foram mais difíceis, né? Silenciar, a gente é muito barulhento. Com o passar dos dias foi ficando extremamente agradável, porque você vai ficando naquele conforto, vai encontrando
o seu silêncio, os seus pensamentos, vai apaziguando. Enfim, foi difícil chegar, mas claramente sair também não foi tão agradável. Eis que volto, e aí parece que o mundo estava mais barulhento do que nunca. Porque a gente é barulhento mesmo, né? Eu só deixei de ser barulhenta por 5 dias. E o mundo parecia tão barulhento, e tantas coisas, ruídos, e pessoas falando e repetindo histórias. Eu lembro que eu cheguei na minha sessão de terapia e falei: achei o caminho espiritual, religioso, algo admirável. Me pergunto se não é o que de melhor eu posso fazer por mim nessa encarnação. Eis que minha terapeuta me disse: então, é um lugar admirável, mas você estará indo lá para se desenvolver ou para fugir daquilo que está difícil de lidar aqui. Faça uma avaliação, só você pode saber. Mas e aí? Eu estou trazendo esse exemplo porque ele é claro, mas quanto de nós às vezes olhamos para uma situação e temos vontade de recuar, de voltar a elas, porque ali somos poupados, menos exigidos. Eu tenho muita admiração pelos religiosos que lá estavam, mas claramente me parece que nesta encarnação eu sou mais útil e tem mais sentido que eu esteja no mundo. Mas ali, naquela época, pareceu ser tão quentinho e tão confortável aquele lugar. Então, acho que a gente vai falando desse lugar do apego para justificar aquilo que a gente evita, aquilo que eu não quero lidar, e não olhar para a nossa história, para aquilo que nos aflige, é entender aonde a gente precisa se trabalhar. Então, este apego da fuga, a gente vai ficar contido num lugar que pode parecer até estranho, mas é um lugar egoísta, porque eu estou pensando em mim, em como eu me protejo, em como eu evito algo que me é ruim. O apego, esse num lugar mais trabalhado e desenvolvido, é o apego que fala da expansão de consciência. Então, à medida que eu evoluo como ser humano, no sentido de dar mais conta daquilo que eu sinto, daquilo que eu penso, eu vou me libertando de pensamentos, de dores, de questões que eu carreguei na minha mochila. Não porque eu esqueci, porque eu invalidei, porque eu não preciso mais carregar aquilo. Este é o desapego da essência. Eu vou soltando e, na verdade, não estou querendo florear, mas é olhar para aquele episódio e, por mais adverso que ele seja, ele me trouxe aqui. Parte do que me constitui tem aquele episódio, aquela experiência, aquele lugar. Deste desapego, sim, temos que trabalhar e desenvolver. Agora, do desapego daquilo que está ruim, eu não quero olhar, então deixa ali embaixo do tapete, não. Acho que depois dessa conversa aqui, cabe a cada um pensar como está lidando com o desapego. Um dia desses, ouvindo um psicólogo, ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante, que era: qual o seu problema de estimação? Eu pensei, problema de estimação, né? E aí eu fiquei considerando e eu achei que mais a fundo aquilo fez tanto sentido. Qual problema é aquele que a gente vai dormir pensando nele? Aí você tá ali pensando naquela história, aí você dorme, aí antes de pegar no sono você cria toda uma solução que você vai resolver aquele problema, aí você acorda no dia seguinte, tá lá você com problema de novo. E os dias passando, parece que tem algo na gente que gosta de carregar esse problema, né? Por quê? Qual é o prazer em carregar algo que nos parece ruim? Por que a gente faz esse tipo de coisa? Por que a gente se apega ao que nos parece ruim? Numa análise um pouco mais cuidadosa, alguma coisa de bom a gente tem que ter para continuar fazendo algo. Quanto ficar
apegado àquele problema me aprisiona numa situação, numa lembrança. Existem problemas, sim, que precisam da nossa intervenção para serem resolvidos, mas tem outros que a gente tem que seguir em frente. Algumas coisas dependem da nossa resolução, mas tem problemas que eles aconteceram, eles nos marcaram, mas eles não estão mais nos pedindo resolução. Eles estão nos pedindo aceitação, resignação. Então, vou devolver a pergunta para vocês. Neste momento, qual é o seu problema de estimação? O que ainda aprisiona seus pensamentos? O que ainda te deixa limitado a ficar pensando numa situação que mais se repete do que se resolve dentro de você? Isso é apego. E conforme eu fui lendo esse capítulo, eu fiquei muito admirada, porque o tema do apego me parecia mais simples de início. Não mais simples porque é fácil desapegar, mas eu achei que o tema do apego é mais complicado porque ele me fez pensar de como a gente mente pra gente. De quando você está convicto que você está arrasando, que você está desapegando e no fundo você está fugindo. Não que você não seja uma boa pessoa, não queira só melhor, mas às vezes dói, às vezes vai te exigir agir de uma forma desafiadora, complicada. Todo o meu respeito a quem tem seus apegos, porque eu estou aqui falando, mas também estou trabalhando os meus. Como eu mesmo disse, já quis ficar lá no retiro do silêncio permanentemente. E acho que só para concluir essa ideia e pensando numa perspectiva da questão transitória da vida, porque afinal de contas, né, essencialmente estamos falando aqui da condição que temos de espírito, e se tem uma coisa que é uma marca, é a nossa transitoriedade. A gente vai passar por aqui, faz parte do nosso percurso. Somos seres que estão encarnados, mas essencialmente esse não é o nosso lugar. Como a gente vai trabalhar esse percurso aqui? Tentando se vincular às coisas, mas não se apegando a elas, porque elas vão ficar, ou elas vão se transformar. E eu acho que vai no ponto ainda um pouco mais desafiador. Como a gente vai lidar com a partida daqueles que deixam essa encarnação que estavam conosco. Porque se tem uma coisa que provavelmente todos nós vamos atravessar, é a perda de um ente querido. E como é olhar para esse processo, para essa transição desse espírito que deixa essa condição de encarnado, mas que, em essência, se for um espírito que tem ligação conosco, está estabelecido o afeto, o amor, né? Mas como é olhar para esse espírito, aceitar essa transitoriedade, lidar com essa libertação, porque também vai nos acontecer isso em algum momento. E ficar apegado assim a quem partiu, quem desencarnou, pode ser muito complicado. E às vezes é um pacto mais estabelecido com a gente do que com o outro, né? Tipo, eu costumava ir naquele tipo de situação com aquela pessoa, ela não tá mais aqui, então eu não vou mais. Eu costumava partilhar dessa situação de vida com aquela pessoa e ela não tá mais. Sim, ela não está mais, mas você está vivo. E essa situação, essa experiência ainda faz parte da sua trajetória, se isso lhe fizer sentido. Cuidado com os pactos de apego. Seja com aqueles que desencarnaram ou seja com aqueles que passaram pela nossa vida. Bom, acho que o que eu queria falar essencialmente era isso. Eu poderia ficar mais um tempo falando sobre o apego, porque eu acho que ele tem muitas camadas no nosso ser. Mas eu encerro hoje com cada um de nós pensando de qual é o nosso problema de estimação,
sobre qual problema a gente tem que começar a trabalhar a situação do desapego para que a gente possa seguir essa jornada. O passado está lá atrás, ele nos marcou, mas ele está lá atrás. O futuro ainda está por vir. O que a gente tem é esse presente, como a gente ocupa ele da melhor maneira possível. Enfim, agradeço a todos, desejo uma boa noite e que a gente encerre o trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus.